A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, e aqui estamos nós para mais uma meditação e hoje eu quero falar sobre a soberania de Deus. É um tema muito bacana, o nosso Deus ele é soberano e o livro que eu escolhi para a gente comentar hoje é o livro de Jonas, um livro bacana que nos traz muitos ensinamentos, né? Sobretudo sobre esse tema que eu gostaria de falar com vocês e de conversar, que é o Deus soberano. O livro de Jonas, no capítulo 1, começa assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá, depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Uau! Será que alguém pode fugir da presença de Deus? O Salmo 139, Davi diz: Para onde irei do teu espírito, né? Para onde fugirei da tua face? Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas mais extremidades do mar, se eu descer aos abismos, tu ali estás, a tua mão ainda me guiará. Senhor, a luz e as trevas para ti, é a mesma coisa. Como é que alguém pode pensar que pode fugir da presença de Deus, muito menos de uma ordem de Deus, de um chamado de Deus para uma determinada tarefa? Então a gente começa a ver aqui nesse livro de Jonas esse personagem que nos intriga, né? Porque ele era profeta, ele é considerado um dos profetas menores, né? Um dos 5 profetas menores, mas ele já atuava aí nessa área de receber mensagens de Deus, de receber orientações de Deus, de profetizar contra cidades, enfim. Jonas recebe essa ordem aqui, né? O Senhor é muito claro, porque nosso Deus, ele não tem, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Nosso Deus não tem arrudeio. Nosso Deus, quando fala, ele fala. Simplesmente ele fala. E ele não enrola, ele não tem esse gingadinho, né? Carioca, não tem malandragem. E não tem esse arrudeio nordestino que a gente faz quando quer chegar a algum ponto. Não, nosso Deus ele é direto. E foi o que ele fez com Jonas, né? Veio a palavra do Senhor, vai depressa. E Deus tinha pressa, era urgente. Deus diz, vai depressa à cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. E aí Jonas simplesmente resolve ir para outro caminho. E eu estava pesquisando para fazer essa mensagem qual a distância entre Nínive, né, e Jerusalém. Ela era relativamente perto. Nínive era, na época, a capital da Síria, né? Era uma potência, mas era a capital da Síria e era relativamente perto de Israel. Mas Jonas, ele resolve fazer o caminho mais longo. Ele resolve ir para Tarsis, e Tarsis ela ficava localizada na Espanha. E a distância de Jerusalém para Tarsis era 4.000 quilômetros, era muitos dias de viagem, era muito longa, principalmente no navio que ele pegou, né? E aí o que é que acontece? Jonas, nessa tentativa de escapar do chamado, do propósito de Deus, da ordem que Deus tinha dado para ele, simplesmente ele pega esse navio, ele embarca no navio, né? Vamos continuar aqui com a leitura porque ela é muito preciosa. Aí diz o seguinte: Mas Jonas, né, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para aliviar, né, o peso do navio, para que aquele navio ficasse leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitava e dormia profundamente. Jonas, acorda para Jesus, Jonas. Jonas estava dormindo enquanto o mar estava agitado, os marinheiros estavam em polvorosa, a vida estava por um fio, e Jonas, desobediente, inerte, dormindo. Simplesmente ele estava dormindo. E aí os
os marinheiros, né? Vamos seguir com a leitura porque ela explica tão bem. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão, se deitava, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Ô, demente, acorda. Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar estava ficando cada vez mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Pausa aqui. Comentar aqui até essa parte. O que aconteceu? Veja, quando aqueles marinheiros interrogaram a Jonas qual era o motivo daquele mar agitado e de toda aquela perturbação acontecer ali no navio, em nenhum momento, veja, Jonas, ele não só colocou a sua vida em risco por estar desobedecendo a uma ordem de Deus, a um chamado de Deus, a uma diretriz que Deus tinha estabelecido para a vida dele, mas ele estava colocando outras pessoas ao redor dele, no entorno dele, ao perigo. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. E ele não se deu conta disso. O pior é que ele não se deu conta disso. Ele continuava com o coração duro, pensando que poderia escapar ou fugir do propósito de Deus. Aí é quando a gente entra com o tema dessa mensagem. Por que eu escolhi o tema, né? Deus é soberano, a soberania de Deus? Porque tem determinadas coisas nas nossas vidas, irmãos, que a gente tem o poder de decidir. Deus, ele nos deu livre-arbítrio, né? Mas tem determinada coisa que Deus, ele é soberano, ele impõe a sua vontade, ele quer que ela seja respeitada, ele quer que ela seja seguida, porque ele tem propósitos, não é? Não é que Deus seja um Deus caprichoso e quer que a vontade dele se estabeleça a todo custo, não, é porque ele sabe o que é melhor para nós. No processo ele está trabalhando nas nossas vidas. Quando ele determina uma situação na vida da gente, ele sabe o porquê, ele vê o amanhã, ele vê o além. Mas Jonas estava aqui totalmente inerte, né? Totalmente distante do propósito de Deus, insensível, colocando sua própria vida e a vida de outras pessoas em perigo, simplesmente pelo fato de não querer ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus e a diretriz de Deus. Deus poderia levantar outro profeta para anunciar em Nínive? Obviamente, Deus poderia levantar quantos profetas ele quisesse. Deus poderia mandar anjos para anunciar a destruição de Nínive. Deus podia usar até uma mula, um animal, seja lá o que for. Deus, ele tinha todo o poder de fazer e de estabelecer o seu plano independente de Jonas. Quem é Jonas na fila do pão? Né? Quem é Jonas na fila do pão? Mas Deus é interessante, eu acho tão bonito a beleza do Senhor, que ele quer nos usar, apesar de nós. Apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações, das nossas desobediências, das nossas rebeldias, das nossas insensibilidades, ele quer nos usar, ele tem um propósito. E
Um outro detalhe nessa história de Jonas, pelo menos que eu consigo ver aqui nessas leituras que eu fiz, é que ele devia ser um cara assim muito arrogante, soberbo. Ele achava que poderia dar ordens a Deus, ele achava que poderia desobedecer o que o Senhor tinha estabelecido, sem com isso ter nenhuma consequência, né? Ele achava também, pelo decorrer da história, a gente vai ver que ele vai dizer, eu quis fugir da tua presença porque eu sei que tu é misericordioso. Ora, Deus é misericordioso, mas Deus estava querendo contar com ele nesse processo de anunciar em Nínive. Então Jonas é esse cara que quis fugir da presença do Senhor, quis dar o seu jeitinho e se deu muito mal. E aqui vai uma lição preciosa para a gente, né? Ninguém pode fugir da vontade de Deus, do propósito de Deus, do projeto de Deus, do chamado de Deus, sem colher as consequências disso, né? A gente vê todo dia aí milhares de pessoas que resolveram, não ouviram a voz de Deus, Deus orientou, aconselhou, né? Um dia desse eu estava ouvindo até um testemunho de uma amiga minha que ela, quando conheceu o esposo dela, que ela apresentou à família, a mãe dela foi terminantemente contra aquele relacionamento. Disse, filha, não case com esse homem, não case com esse homem. A mãe aconselhou e a gente sabe que os pais têm autoridade sobre nós para nos orientar. E dizem que coração de mãe não se engana, e não se engana mesmo, né? Quando a mãe diz assim, dá uma sugestão para a gente, olha, não vai por aqui, e a gente desobedece pai e mãe, a gente quebra a cara. Foi o que aconteceu com a minha amiga. Ela disse, eu desobedeci, minha mãe não queria, minha mãe me aconselhou inúmeras vezes a romper aquele relacionamento, mas eu insisti naquele relacionamento e ela pagou um alto preço pela desobediência dela, sabe? Foi um casamento terrível, o casamento foi um filme de terror, né? Ela sofreu todo tipo de abuso naquele relacionamento, todo tipo de abuso psicológico, abuso físico. Ela teve uma história, até hoje ela carrega sequelas. Não preciso dizer que esse casamento não foi para frente, né? O casamento durou um tempo porque realmente era impossível viver com aquele homem e eles acabaram se separando. Mas até hoje ela carrega sequelas daquele relacionamento que ela não ouviu a mãe dela e simplesmente ela embarcou nesse relacionamento contra a vontade da mãe e de outras pessoas que aconselharam, e ela pagou um preço muito grande, muito alto, e até hoje vive se tratando com psicólogos e psiquiatras, enfim. E como é que a gente pode dizer não à voz de Deus, ao chamado de Deus, ao propósito de Deus? Acha que vai ficar impune, que não vai acontecer nada, né? Jonas provocou ali aquela tempestade no mar, envolveu outras pessoas que, né, ao entorno dele, ao redor dele, que poderia ter sido uma confusão muito grande, né? Como foi ali, com aquele navio quase a pique, mas uma coisa boa aconteceu nesse processo aí de Jonas. Foi que até o que ele não queria que acontecesse, né? Porque quando ele se recusou a pregar em Nínive, ele achava que aquela cidade era tão má, tão perversa, tão pecadora, que o que ela merecia mesmo era destruição, no pensamento de Jonas, né? Aquele povo, olha, eu quero que se ferre, eu quero que aquele povo se dê mal. Ele pensava assim, era o sentimento dele, humano dele, mal dele, era que o povo se desse muito mal ali, que o povo, né, se ferrasse ali em Nínive. Mas ele se recusou aí, a princípio, né, pregar em Nínive, para que aquele pessoal não se arrependesse, não fosse encontrado por Deus, não fosse perdoado pelo Senhor. Mas ele não sabia que ele fugindo, e Tarsis é uma região da Espanha, ele fugindo para a Espanha, que estava 4.000 quilômetros de lá, ele não sabia que até a fuga dele, Deus reverteu para converter pessoas. Olha que Deus lindo, que Deus tremendo, né? Aqueles marinheiros ali que estavam naquele navio, quando souberam a razão pela qual o oceano, o mar havia se revolto e houve toda aquela tempestade ao ponto deles quase naufragarem, eles temeram o Senhor. Que coisa boa! No meio da desobediência de Jonas, Deus reverteu a favor
do evangelho, a favor da palavra, a favor da conversão, a favor da transformação e da mudança. Aí chegamos no capítulo 2, quando Jonas está, né? O verso 17 do capítulo 1 diz: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Imagina, ele não tinha como escapar. Ou ele morreria ali, né? Porque de Deus ninguém escapa e de Deus ninguém zomba, né? Deus não é brinquedo. Deus não é brinquedo, não. Então, ou ele se arrependeria, como foi o que aconteceu, né? Pediu perdão. No capítulo 2 diz assim: dentro do peixe orou ao Senhor. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram na minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. Eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com meu cântico de gratidão, ofereci sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Jonas, agora dentro do mar, né, naquele vendo as águas ali nas suas cabeças. Imagina a cena, minha gente, de rir para não chorar, viu? Imagina a cena de Jonas ali dentro do mar, aquele agito todo, vendo aqueles animais marinhos. Certamente apareceu cada figura estranha para ele ali, mas ele estava ali agora arrependido, né? E o peixe joga ele ali em terra firme e ele chega finalmente no propósito para o qual o Senhor estabeleceu para ele. Mas vamos lá, que a gente tem que aprender ainda muito com esse cara. Aí o versículo 3 do capítulo 3 diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Deus não muda, a ordem de Deus é uma só. Vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Veja também a capacidade física de Jonas, né? Jonas era o cara que ele era para percorrer a cidade em 3 dias, ele foi em uma. Né? O Senhor capacitou ali ele cheio de energia, querendo realmente resolver aquela situação e dizer: eu vou me livrar logo disso, já que sou eu e eu. E aí Jonas vai, e ele percorre a cidade durante um dia, e a mensagem era: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, boi ou ovelhas, provar qualquer coisa. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista que eles fizeram como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Então, Deus mostrou benevolência porque todos os habitantes de Nínive, não obstante ela ser uma grande cidade, era uma potência naquela época, como eu falei, ela era a capital da Assíria.
Todos os habitantes ali se arrependeram, eles se vestiram de saco, de cinza, eles jejuaram, pediram perdão a Deus, confessaram os seus pecados. E obviamente, nosso Deus é misericordioso, nosso Deus, em nenhum momento, quando Deus mandou Jonas para Nínive, Deus tinha o projeto no coração de Deus, a vontade perfeita de Deus não era destruir Nínive, pelo contrário. Se fosse destruir, ele simplesmente destruía e priu. Quando ele levantou Jonas, o propósito era para que o povo se arrependesse mesmo, que ouvindo a palavra, ouvindo o conselho, né, recebendo a orientação, as pessoas se arrependessem e mudassem de rota, né, se convertessem dos seus maus caminhos, deixassem a violência, como o texto diz, né, que o povo se arrependesse, abandonasse a ira, né, e deixasse a violência. Certamente era uma cidade muito violenta. E aí Deus se arrependeu, né, de ter feito aquilo. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se e orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ele estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Meu Deus do céu, Jonas, acorda, filho. Tu fosse partícipe de uma bênção, de ver uma cidade inteira ser resgatada, além dos animais. Tu não tem coração, Jonas. Ô, Jonas, tu fosse participante de uma obra gloriosa, Deus te usou para salvar uma cidade. Em vez de tu te alegrar, teu coração se encher de júbilo, de exaltação, de cânticos de louvor, de tu te alegrar com a vitória que o Senhor tinha dado ao povo, tu vai dizer que quer morrer. Não, eu quero morrer porque, sabe, Jonas era um cara assim, quando olho para esse livro de Jonas, quando eu tento entrar no mundo do personagem, desse profeta, eu fico pensando, eu me lembro, é incrível, ele era um cara muito complicado. Soberbo, arrogante, cheio de si, soberano. Ele achava-se que ele era o soberano, que ele era capaz de fugir da presença de Deus, né? E eu me lembro até de uma expressão que Caio Fábio usa, Jonas era um cara idiotizado, ficou idiota, ficou imbecil, não percebia mais, não tinha mais prazer em ser participante da gloriosa obra de Deus na redenção do mundo, na transformação de vidas, no propósito para qual o Senhor chamou ele. Ele estava chateado com Deus, porque o que Jonas queria no fundo, minha gente, era que o povo se ferrasse. Eu já disse isso antes e repito. Ele queria, sabe aquela coisa de dizer, esse povo é tão ruim, Senhor, esse povo é tão ruim que eu quero que o Senhor destrua mesmo. E o Senhor mandou eu pregar, eu quero que a minha palavra agora, ele toma para ele, a palavra que o Senhor disse que eu deveria anunciar fosse cumprida na íntegra, né? Mas aí ele diz, não, mas eu sabendo que tu és misericordioso, que tu te arrependes do mal, eu não queria vir por isso. Ele começa a dar essa desculpa, né? Mas se Deus tinha te escolhido, Jonas, para ser participante disso, apesar de você, meu filho, e você agora fica com raiva pelos frutos, pelo êxito da missão, porque o êxito da missão não era a Nínive ser destruída, o êxito da missão era o povo se arrepender e se converter, como aconteceu, né? Mas ele estava, olha, Jonas. Então, o Senhor respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e assentou-se no lugar leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Então o Senhor Deus fez descer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, que lhe deu grande alegria. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol abateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou a morte e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, vocês têm alguma razão para estar furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Meu Deus do céu, Jonas, tu me leva à loucura, Jonas. Mas o Senhor lhe disse, você tem
pena desta planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? O livro termina com essa pergunta. No capítulo 1 começa com uma ordem e no último versículo do capítulo 4, que é o finalzinho do livro de Jonas, o livro termina com essa indagação. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Jonas estava satisfeito porque sentou ali para ver o fim da cidade e de repente viu aquela árvore, né? Tem outra, eu estou lendo na tradução, acho que é NVI aqui mas nova versão internacional. Mas tinha outra tradução que diz que foi uma amoreira, né? Eu tenho até pé de amora aqui em casa, ela cresce bastante mesmo, dá muita sombra. E essa planta cresceu assim rapidamente, deu aquela brisa gostosa para Jonas, aquele frescor. Mas no outro dia o Senhor mandou uma lagarta, a lagarta comeu as folhinhas da planta todinha, a planta secou e ele pegou um sol tão grande sobre ele que ele quase desmaiou. O Senhor estava querendo ainda trabalhar em Jonas, sabe? Depois de tudo, Deus é muito paciencioso. Enquanto eu vejo aqui um homem como Jonas, um homem tão rebelde, tão cheio de si, tão prepotente, tão arrogante, tão sem misericórdia, tão pequeno, tão... Eu não sei nem como qualificar Jonas, enfim. A gente vê um Deus que é grande, que é bondoso, que é cheio de piedade, de misericórdia, de amor, de graça e que quer nos usar apesar de nós. Quem somos nós na fila do pão? Nós não somos nada. Nós somos pó da terra, nós não entendemos como aqueles habitantes de Nínive. Muitas vezes nós não conseguimos distinguir a nossa mão direita da esquerda, né? E mesmo assim o Senhor nos ama, nos acolhe, nos aceita, nos perdoa. Que Deus maravilhoso é esse, minha gente? Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, vamos entregar nossa vida a Ele. Nós não podemos jamais fugir do propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Essa é a grande lição que eu tiro do livro de Jonas, né? É que a gente não pode fugir. Todos nós, tem um hino que diz assim, Deus tem um plano para cada criatura, né? E tem mesmo, o Senhor tem um plano para cada um de nós. E nós só seremos felizes, abençoados, plenos, né, completos, enriquecidos, produtivos, quando a gente segue as diretrizes que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. É fácil? Nem sempre é fácil, né? Tem coisas que o Senhor pede para a gente que é difícil a gente obedecer mesmo, né? Eu não sei aqui o caso, o que estava tanta confusão aqui na vida de Jonas que ele preferiu ir para tão longe, para a Espanha, 4.000 quilômetros de distância, né, do que ir para Nínive, que era mais perto. Ele preferiu ir para Tarsis. Mas tem desafios que para a gente é grande mesmo, mas que o Senhor pede que a gente tem que obedecer, porque no final das contas, como diz outra canção, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o nosso bem. E é por isso que a gente não pode dizer não ao chamado de Deus, a gente não pode dizer não à voz de Deus, ao que Deus estabeleceu para a nossa vida. Eu e você, todos nós somos do Senhor e Ele tem um plano para a gente. Não fujamos desse plano, se você sabe qual é, né? Porque tem gente que até hoje está perdido sem saber o que é que Deus quer para a vida dele. Mas se você sabe o que Deus quer para a sua vida, se Deus estabelecer uma meta, um propósito, fique firme, né? E obedeça, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E eu vou colocar esse louvor para a gente concluir. Eu acho essa música linda. Deus tem um plano para cada um de nós. E enquanto a gente ouve esse louvor, eu vou orar. Orar para que Deus Ele nos ajude, nos abençoe, nos dê graça para cumprir aquilo que Ele tem na vida da gente. Senhor, nosso Deus e Pai, todo louvor, toda honra, toda glória ao Teu nome, Senhor. Te agradeço por Tua palavra, Pai, e por tudo que a gente pôde aprender hoje com ela, Senhor, que Tu és soberano, Senhor. Que ninguém pode fugir, Senhor, daquilo que Tu estabeleceste, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ter ouvidos sensíveis à Tua voz, e que ouvindo, Senhor, nós sigamos as diretrizes, Pai, o Teu propósito, Senhor.
Que nossos ouvidos sejam abertos, Pai, que o nosso coração seja invadido por Tua presença, Pai, para que Tu cumpra o Teu propósito, Senhor. Eu Te agradeço porque Tu nos ama apesar de nós e Tu tens os Teus planos e Tu quer usar cada um de nós, Senhor, nessa missão tão gloriosa que é proclamar o Evangelho, que é ser bênção na vida de outras pessoas, Pai. Dá que a gente entenda, Senhor, o Teu propósito, o Teu chamado, e que a gente entenda, Senhor, que Tu és soberano e da Tua vontade e da Tua presença ninguém foge, ninguém escapa, Pai, porque o preço é muito grande, Senhor, o preço é muito alto. Tem compaixão de nós, Senhor, abençoa-nos, ajuda-nos, para que a gente possa dizer sim, Senhor, eis-me aqui, Pai, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para o Teu querer. Eis-me aqui para a Tua vontade. Eis-me aqui para o Teu projeto. Eu digo sim a Ti, Senhor, e não a mim, que eu diminua, que o Senhor cresça. Ó Deus, e que eu possa dizer não para mim mesma, Senhor, não para as minhas vontades, não para os meus desejos, mas sim para o que Tu queres, Senhor, sim para a Tua vontade, sim para o Teu chamado, sim para a Tua obra, sim para aquilo que o Senhor quer fazer através de mim, Pai. Faz isso, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus. Abençoa todos que estão ouvindo essa palavra, Senhor, aqueles que irão ouvir. Pai, que ela alcance corações para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano é o Senhor, soberano és Tu, Senhor, soberano. Soberano és Tu, Senhor, soberano, soberano, soberano és Tu, Senhor. Um beijo bem grande para vocês, que Deus os abençoe. Até a próxima mensagem. Tchau, tchau.